Essa aqui foi a última função que nós vimos na aula, né? Nós temos aqui também, olha, uma função representada aqui graficamente por essas semirretas. Você nota aqui que esse pontinho aqui, cuja abscissa é A, ele não é um ponto do gráfico, porque aqui nós não temos A pertencente ao domínio do gráfico, tá? Não tem nenhum ponto representando aqui a imagem do ponto A. Então, nessa situação, A não pertence ao domínio, né? Nós podemos dizer também que o domínio são valores aqui maiores do que zero, tá? Diferentes de A, né? Valores de x maiores que zero e diferente de A. E aí, do intervalo de 0 até A, o intervalo aberto de 0 a A, as imagens, né, estão aqui, ó, pertencentes a esse intervalo de 0 a 2, tá? Então, se teu x aqui está entre 0 e A imagem está entre 0 e 2, né? Então, você tem aí uma sentença que vai será representada graficamente por este segmento. Quando os valores de x, né, são maiores do que A, então você tem aí, olha, as imagens vão ser valores menores que 2, ok? Então, vamos analisar o comportamento dessa função aqui, olha, no ponto A, que não é um ponto do domínio, né, mas tem valores do domínio sempre próximo a eles. Então, quando eu me aproximo de A pela esquerda, o que acontece com os valores do f de x? A gente vai chamar isso aqui de função f1, tá? Vamos dizer que é uma função f1 aqui. Então, conforme o x se aproxima de A, essas imagens estão se aproximando do valor 2, ok? Então, nós podemos dizer aqui que o limite dessa função, né, quando x se aproxima de A pela esquerda, é igual a 2. Se eu me aproximo de A pela direita, o que acontece aí com as imagens, né? Eu me aproximo aqui do x e as imagens, né, representadas aqui, ó. Então, quando eu me aproximo de x pela direita, essas imagens vão se aproximar de 2 também, né? Quanto mais próximo de A eu estiver, mais próximo do 2 nós vamos chegar. Então, olha só, mais próximo de A, aqui manualmente eu não consigo, né? O ponto acaba caindo no A, mas quanto mais próximo de A, esses valores aqui vão se aproximar também de 2, tá? Então, nós dizemos aqui que o limite de f de x, f1 de x, né, quando x tende a pela direita é igual a 2, e quando x tende a pela esquerda, o limite também é 2. Então, lembrando que esses limites são os limites laterais, e aqui eles são iguais, né? E, portanto, a gente diz aqui que o limite da função f1, quando x tende a é igual a 2. Esse x tende a lembrando que é aproximação tanto à direita quanto à esquerda, tá? O que corresponde, né, a esses limites laterais. Observe aqui também, olha, que esse 2 aqui não representa a imagem do A, né? Lembra que o A não pertence ao domínio, né? Esse pontinho aqui, cuja abscissa é A, não é o ponto do gráfico, então isso não representa aqui imagem do ponto A, tá? Então, A não é um ponto aqui do domínio da F1. Vamos analisar ainda quase a mesma função, só que agora eu vou chamar essa função de F2 por causa dessa pequena diferença aqui, olha. O ponto A agora tem uma imagem, tá? A imagem do ponto A vai ser aqui esse 2,5, ok? Então, agora o A pertence ao domínio dessa função e tem imagem igual a 2,5. Então, eu vou chamar de F2 por conta dessa pequena diferença aqui. Então, no caso dessa função F2, o que acontece?
se nós analisarmos a aproximação aqui do x, né? A aproximação do x aqui pela direita de A ou pela esquerda de A, é exatamente como nós vimos anteriormente, né? Então, conforme o x se aproxima de A, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores de f de x vão se aproximar de 2. Então, o que nós temos aqui? Nós temos aqui a aproximação pela esquerda, né? De f de 2. F de 2 porque eu acrescentei agora aqui o A no domínio, tá? E ele tem imagem 2,5. Então, aqui, a imagem do A agora é 2,5. Então, o limite dessa F2, quando o x se aproxima de A pela esquerda, é 2. O limite quando eu me aproximo pela direita também é 2. E o limite da função, tá? Aqui faltou a direita também, né? Mas a direita também é 2, tá? Vamos colocar aqui assim. Aqui se aproximando pela direita. Então, os limites laterais aqui são iguais, né? São iguais a 2, portanto, o limite da função, que é o limite onde nós analisamos em ambos os lados, a aproximação em ambos os lados, é 2, mas esse 2 aqui, olha, é diferente da imagem do A, tá? Então, a imagem do A é 2,5. O limite dessa função em A é 2, então são diferentes. Então, isso aqui, né, significa aí que a função não é contínua no ponto A. Tá? Então, nós temos aqui o exemplo, né, da função que não é contínua no ponto A, porque o limite dela em A é diferente da sua imagem. Ok? E nós vamos aqui finalizar analisando ainda essa função, só que com mais uma diferença. Agora, eu vou incluir novamente o A no domínio dessa função, mas eu vou dizer agora que a imagem do A é o 2, tá? Então, eu vou definir o 2 como sendo a imagem do ponto A. E aí, nesse caso, as aproximações continuam do mesmo modo. Quando eu me aproximo pela esquerda, né, os valores de f de x se aproximam de 2. Quando eu aproximo os valores de x pela direita, aqui do ponto A, então os valores de f de x também vão se aproximar aí do 2, tá? E aí, nesse caso, né, nós temos que o limite dessa função, aí eu estou chamando agora de f3, por causa dessa diferença aqui no ponto A, né, que eu defini a imagem do A como sendo 2, então já torna aí uma diferença na função, por isso eu estou chamando 3. Então, a função f3, o limite dela quando x tende a A é 2, tá? Ou seja, esses limites laterais aqui são iguais, né? E esse 2 é exatamente a imagem, né, do A pela função, tá? Aqui faltou um 3, né? O F3 aqui. F3 de A, tá? Então, o limite é igual à imagem, né? O limite no ponto A é igual à sua imagem. Portanto, a função agora é contínua no ponto A. Tá? Anteriormente, nós vimos ela não seria contínua quando nós definimos a imagem do A como sendo 2,5. Mas, se nós definimos a imagem do A como sendo o limite no ponto A, então nós ganhamos a continuidade da função no ponto A.